Olá, jovens. E aí, como estão? Bem? Bom, mais um vídeo aqui de resolução de exemplos para vocês. E a gente vai abordar mais uma vez o tema de operações com vetores. Neste caso, nesse exercício, a gente vai abordar um pouco mais a parte de produtos, produto escalar e produto vetorial. Bom, o exercício que eu escolhi é o exercício 40 do capítulo 3 do livro texto, a de 10ª edição. O enunciado é este aqui. Ele diz para a gente que o deslocamento D1, ou seja, um vetor de deslocamento, está no plano YZ e faz um ângulo de 63 graus com o semi-eixo positivo. Tem uma componente Z positiva e o módulo desse deslocamento é de 4,5 metros. Já o deslocamento D2 está no plano XZ e faz um ângulo de 30 graus com o semi-eixo positivo. Tem uma componente Z positiva e um módulo de 1,4 metros. E as perguntas são: determine o produto escalar entre D1 e D2. Item 2, determine o produto vetorial entre D1 e D2. E item C, ele quer saber o ângulo entre esses dois deslocamentos, D1 e D2. Bom, para começar a resolução, então, eu já construí aqui previamente, para ganhar tempo, nosso sistema de referência, sistema de coordenadas XYZ, né, um sistema cartesiano 3D. E agora eu vou construir os vetores em cima dessas orientações que o exercício passa para a gente. Então, o deslocamento D1 está no plano YZ. Então, ele estaria neste plano aqui, plano, digamos aqui, vertical. E ele faz um ângulo de 60 graus, 63 graus com o semi-eixo positivo Y, tendo uma componente Z positiva. Então, o nosso vetor ficaria mais ou menos com esta cara aqui, ó. Então, percebam que ele está no plano YZ e ele faz um ângulo aqui com o semi-eixo positivo. Eu vou chamar aqui de θ1. Ele diz pra gente que esse ângulo θ1 é igual a 63 graus. Vou escrevê-lo aqui. E ele também diz pra gente que o módulo de D1 é igual a 4,5 metros. Anotado aqui. Bom, já o deslocamento D2, o que ele fala pra gente é que ele está no plano XZ, ou seja, agora estaria no plano, digamos aqui, horizontal, do nosso sistema de coordenadas, e ele faz um ângulo de 30 graus com semi-eixo X positivo. Então, ele vai começar um ângulo a partir deste eixo aqui, tendo uma componente Z positiva e um módulo de 1,4. Então, está aqui, ó, no plano XZ, e ele faz um ângulo que eu vou chamar aqui de θ2. Ele diz pra gente que é igual a 30 graus. E nós temos também que o módulo do D2 é igual a 1,4 metros. Bom, esses são os nossos dados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever esses vetores, esses deslocamentos, em função das suas coordenadas ortogonais também, nas suas componentes x, y e z. Bom, começando aqui pelo vetor D1, eu vou escrever aqui para gente. Nós podemos escrever o vetor D1 como sendo a componente x1, né, componente do vetor D1 no eixo x, i, mais a componente y1 na direção j, mais a componente z1 na direção k. Então, todos os subíndices correspondentes ao vetor D1 e as componentes x, y, z. Obviamente que a gente percebe aqui, segundo o enunciado, ele está no plano YZ. O que ele quer dizer? Ele não tem componente x. Então, neste caso aqui, este termo x1 vai a zero. Então, vai sobrar apenas o componente y1 e z1. Neste caso, então, o nosso vetor ficaria. A componente y1 seria o cateto adjacente ao ângulo θ1, enquanto a componente z1 seria o cateto oposto ao ângulo. Perceba que ele forma um triângulo retângulo entre D, que seria a nossa hipotenusa, e os catetos z1 e y1. Então, só fazendo aqui um rascunho rápido, aqui então, para a gente relembrar a decomposição de um vetor aí, como é que ele ficaria. Ficaria algo desse tipo aqui. Nós teríamos então nosso vetor D1, nosso componente oposta ao ângulo θ1, nossa componente adjacente ao ângulo θ1. Então, se eu olhar aqui, eu consigo usar as propriedades trigonométricas, as funções trigonométricas, para correlacionar o cateto
adjacente com a hipotenusa e o cateto oposto com a hipotenusa. Eu sei que cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, pelos módulos, né? Estou pegando só os módulos desses vetores aqui. Então, a correlação que a gente teria é que o y1 é igual ao módulo de d1 cosseno θ1. Assim como se eu olhar agora pelo cateto oposto, vai estar correlacionado usando o seno. Então, seno de θ1 ficaria igual agora o cateto oposto z1 dividido pela hipotenusa, que é d1. Então, a nossa relação, então, a nossa relação ficaria que a componente z1 é igual ao módulo de d1 seno de θ1. Ok? Então, a gente pode escrever essas componentes usando esses raciocínios. Sendo assim, então, vou só apagar aqui, rascunho. Então, eu posso escrever aqui como tanto na componente y1 quanto na componente z1 aparece o módulo d1, então eu vou colocá-lo em evidência aqui. Ficaria d1 vezes. Então, o cateto y1, que é o cateto adjacente, a gente viu que ele vai estar correlacionado com o módulo a partir do cosseno do ângulo θ1 na direção J. Já o cateto oposto, que é o cateto Z1 aqui neste caso, está correlacionado a partir de seno de θ1 na direção K. Perfeito. Assim fica então a nossa representação. Basta eu fazer essas contas a partir de cosseno de 63 graus, seno de 63 graus, o módulo é 4,5. Então a gente consegue representar o vetor D1 a partir das coordenadas ortogonais, né, das componentes ortogonais. A gente vai fazer a mesma coisa para o D2. Nós temos então que o D2, neste caso, fica x2 na direção y, mais y2 na direção j, mais z2 na direção k. Obviamente que assim como no primeiro caso do homem D1, a gente está no plano XZ. Então o que ele quer dizer para a gente é que a componente y deste cara é zero. Zero. A gente tem também aqui para o D2 o cateto adjacente ao ângulo θ2 é a componente x. x2 aqui é o cateto adjacente. E o cateto oposto seria a componente z2 deste vetor D2. Então, também, para ambos aqui, como a gente vê no caso do D1, para ambos vai aparecer o módulo de D2 multiplicando ambos os termos aqui. Então, vai ficar o módulo de D2 em evidência, vezes o cateto x2 é o cateto adjacente, então ele se correlaciona também com o cosseno, só que agora neste caso, de θ2 na direção I. Mais o Z2, que é o cateto oposto, então ele ficaria seno θ2 na direção K. Perfeito. Já temos a representação, basta a gente fazer as contas para cada um desses ângulos e a gente teria os vetores representados. Bom, vamos lá então. A gente vai para o item A, vou fazer aqui agora nesse canto. Item A ficaria como? Eu tenho que D1 escalar D2. A gente viu que o produto escalar, os termos cruzados, ou seja, aqueles onde as direções são diferentes, ou seja, o termo I com o termo J, o termo I com o termo K, ou o termo J e o termo K, vão zerar, né? Pela definição lá que aparece cosseno de θ, que é o cosseno do ângulo entre essas direções. E o ângulo entre as direções diferentes é 90 e o cosseno de 90 vai a zero. Sendo assim, então, o que a gente tem é que vai sobrar apenas as componentes nas mesmas direções, a multiplicação entre as componentes nas mesmas direções. Então, ficaria a componente x com a componente x, x1 com x2, y1 com y2 e z1 com z2. Como x1 é zero, então a primeira componente é zero. Ficaria 0 vezes x2, mais a mesma coisa vai acontecer para a direção y, que teríamos aqui então y1 vezes 0, mais, e por fim o que sobra é a componente z1 vezes z2. Este termo então se anula, este termo se anula, sobra apenas a multiplicação entre esses dois termos. E ficaria z1 é d1 seno de θ1. Então ficaria d1 seno de θ1 vezes d2 seno de θ2.
Se a gente substituir esses valores aqui, então, de θ1 igual a 63 graus e θ2 igual a 30 graus, e os respectivos módulos D1 e D2, a gente chegaria, então, nesta conta aqui, de 4,5 metros, vezes seno de 63 graus, vezes D2, que é 1,4 metros, vezes seno de 30 graus. Então, se a gente fizer essa conta, o resultado é aproximadamente 2,81, como eu tinha metro e metro aqui, metro ao quadrado, sendo que seno aqui são adimensionais, não tem unidades. Então, isso aqui ficaria o produto escalar entre D2 e D1. Tranquilo, né? Agora a gente vai para o produto vetorial, que é o item B. Bom, como a gente viu em sala, e como vocês podem ter visto aí no livro texto no estudo de vocês, a gente consegue calcular o produto vetorial a partir do cálculo de uma determinante. A gente monta uma matriz usando os vetores, onde cada componente vai ser uma coluna do vetor, e a gente consegue calcular a determinante dessa matriz vai ser igual ao produto vetorial entre D1 e D2. Vamos lá, primeiro eu vou construir essa matriz. Vou construir uma matriz A aqui, aonde os vetores serão as nossas linhas aí, as componentes, né, dos vetores serão as nossas linhas e as direções aí determinam cada uma das colunas. Ou seja, primeira linha, direção I, J e K, e as demais linhas são as componentes de cada um dos vetores, sendo que eu entro primeiro com o vetor 1 e depois com o vetor 2. Então ficaria x1 embaixo da direção I, y1 embaixo da direção J e z1 embaixo da direção K. E a mesma coisa para o vetor 2. Teríamos x2, y2 e z2. E essa então seria a nossa matriz. Consequentemente, o produto D1 vetorial D2 é igual a determinante dessa matriz A. Como é que a gente calcula essa determinante? A gente pode simplesmente dobrar a matriz aqui do lado e fazer os produtos na diagonal direta e depois subtrair dos valores dos produtos da diagonal inversa. Vou fazer isso para a gente, só que eu vou gerar um espaço primeiro para a gente conseguir escrever isso mais fácil. Bom, então vamos lá. Para eu fazer o cálculo da determinante dessa matriz A, o que eu faço então, vou reproduzi-la aqui embaixo, para a gente ter a nossa referência. E o procedimento que eu adoto é dobrar essa matriz, né? Eu repito todos essa construção do lado direito aqui. Então a gente teria algo desse tipo. E agora o que eu preciso fazer são os cálculos dos produtos das diagonais diretas, termos positivos, então eu somo todos esses produtos e depois eu subtraio os produtos nas diagonais inversas. Ou seja, vamos começar aqui. Diagonal direta, então eu teria, o primeiro produto seria y1 z2, então ficaria y1 z2 na direção I, mais z1 x2 na direção J, e mais o último produto x1 y2 na direção K. E agora eu vou subtrair os termos, vou escrever na linha aqui de baixo, tá, para gerar um pouco de espaço para a gente. Vou subtrair os termos das diagonais inversas. Ou seja, vou limpar aqui para ficar mais fácil de ver, né? Então eu teria esse primeiro produto, seria y2z1, y2z1 na direção I, menos z2x1, z2x1 na direção J também, e menos o último produto x2y1, 2y1 na direção K. Beleza, esse seria o cálculo da nossa determinante, então. Então, o que eu preciso ver agora é quanto que vai dar esses produtos. A primeira coisa que a gente consegue fazer aqui facilmente é que x1 é zero. Então, todos os termos que tiverem x1 vão se anular. Então, por exemplo,
x1 e y2, este termo se anula. A mesma coisa acontece com esse termo, tenho x1 aqui, então este termo se anula. E eu também agora tenho que os termos onde estiverem y2 também irão se anular. Então, neste caso aqui, eu tenho y1, aqui, y2, né, aqui embaixo. Este termo se anula. E, deixa eu ver se tem mais algum lugar com y2. Bom, e o outro termo teria y2 já zerou por causa do x1 também, né? Então, esse termo aqui já está anulado. Então, esses três termos se anulam e o nosso resultado ficaria algo do tipo... Vou colocar aqui embaixo. y1z2 na direção i mais z1x2 na direção j menos x2 y1 na direção k. Beleza. Agora a gente precisa calcular esses produtos. Bom, então se a gente agora substituir as componentes y1 e z2, z1, x2 e x2, y1 pelas componentes que a gente tem aqui em cima, a gente chega num produto nessa construção aqui, ó. D1, produto vetorial D2, ficaria então y1, o y1 é D1 cosseno de θ1, é o componente y aqui, ó. Então D1 cosseno de θ1 vezes Z2. O Z2 é a componente Z, então é D2 seno de θ2. Ambos, então, produto na direção I. Agora, se a gente pegar o próximo termo, Z1, o Z1 é a componente Z vetor 1, então é D1 seno de θ1. Aqui, ó, D1 seno de θ1. E x2 é a componente x do vetor 2, D2 cosseno de θ2. Aqui. Depois, menos x2. x2 é a componente x do vetor 2. Então, D2 cosseno θ2. Está aqui. E y1 é a componente y do vetor 1. Então, D1 cosseno de θ1. Está aqui também. Se vocês substituírem, então, agora os módulos D1 e D2 em cada uma dessas posições, e substituírem os ângulos θ1 e θ2 em cada uma dessas posições, e realizar esse cálculo cuidadosamente na calculadora, você vai chegar a um valor com esta cara aqui, como sendo 1,43 metro ao quadrado na direção I, mais 4,86 metro ao quadrado na direção J, menos 2,48 metro quadrado na direção K. E esse seria o resultado, então, do nosso produto vetorial entre esses dois vetores. Ok? Bom, e aí a gente vai, então, para a letra C, que é o ângulo entre eles. Eu vou dar uma limpada na tela aqui também, para gerar um espaço para a gente, e já volto. Então, agora, falta a letra C, e ele está pedindo para a gente o ângulo entre os dois vetores D1 e D2. E como que a gente pode determinar esse ângulo? A gente pode usar, por exemplo, a definição do módulo do produto escalar. A gente sabe que o produto escalar entre dois vetores D1 escalar D2, o módulo dele, por definição, fica igual a o módulo do primeiro vetor, D1, vezes o módulo do segundo vetor, D2, vezes o cosseno de um ângulo θ' aí, vou chamar de θ', então, esse ângulo, entre os dois vetores. Então, esse aqui é um ângulo entre D1 e D2. Bom, a gente sabe quanto que dá esse produto. É a resposta do item A, é 2,81 metro ao quadrado. A gente conhece o módulo de D1 e o módulo de D2, porque o enunciado dá pra gente esses valores. Então basta a gente determinar quanto que seria o arco cosseno, né? O cosseno a menos 1 do ângulo θ'. Então vamos lá, a gente teria o seguinte. A primeira coisa que a gente tem é que cosseno deste θ' aí seria igual, então, a o produto escalar D1, D2, que a gente já sabe quanto que dá, é a resposta do item A, dividido pelo produto dos módulos D1 e D2. Cuidado, tá? O valor de produto escalar entre D1 e D2 é diferente do produto entre os módulos D1 e D2. Isso aqui não é não são iguais. A gente vê aqui que neste caso ficaria
produto escalar dá 2,81 metros ao quadrado. E o produto de baixo seria 1,4, que é o D2, vezes 4,5, que é o D1. E o resultado desse produto dá para a gente 6,3 metros ao quadrado. Sendo assim, eu tenho que o cosseno a menos 1 desta divisão aí, 2,81, dividido por 6,3, metro quadrado com metro quadrado se simplifica. Isto aqui vai ser igual ao θ'. Assim, se vocês fizerem na calculadora, então, cosseno a menos 1 desta divisão aqui vai dar uma resposta de 63,5 graus aproximadamente. E esta seria, então, a nossa solução deste problema. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui são duas coisas que eu acho muito importante no caso quando a gente está falando de produto escalar e produto vetorial. O primeiro fato é que no item A ele pediu um produto escalar. Observa que a resposta deste produto é um número. Ele tem apenas um caráter escalar, como já diz o nome do próprio produto. Então o resultado vai ser sempre um número. Já o produto vetorial, que é o item B, percebo que o resultado dele também é um vetor. É um vetor, neste caso, com 3 componentes. Não necessariamente vai ser sempre com 3 componentes, isso vai depender do produto. Mas neste caso desse exercício, saiu um vetor com 3 componentes, I, J e K. Ok? E para a gente obter aí o ângulo, você pode usar facilmente a ideia do produto escalar. Beleza, jovens? Então é isso. Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo, ou comenta lá na nossa página, ou me manda um e-mail e eu tento atender e sanar as dúvidas de vocês. Valeu e até o próximo vídeo.